Bom, a gente está de volta, né? Depois de uma noite muito especial para nós ontem. Acredito que não só eu, mas espero que você tenha ficado também feliz com o que Deus nos permitiu viver ontem à noite. Para mim foi uma grande noite, assim, de muitas alegrias em muitos sentidos. Mas hoje é domingo, é dia do Senhor, e a gente tem que continuar nossa caminhada, né? Louvado seja Deus. Acredito que Deus nos deu muitas oportunidades e nos dará tantas outras. Acredito eu que a partir da noite de ontem. Convido você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 14. Nós vamos continuar nossa exposição neste livro que tanto tem abençoado a vida da nossa igreja, acredito eu. E hoje nós veremos mais uma porção desse texto e espero que, para a glória do nome do nosso Deus, mais uma vez sua palavra cumpra o propósito para o qual ela foi escrita e atinja o nosso coração de uma forma única, né? Hoje a gente encerra o capítulo 14, então já seguiremos ao capítulo 15 a partir da semana que vem. Eu quero ler com os irmãos esse texto, depois orar com os irmãos e assim a gente continua a exposição. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Quero enfatizar, irmãos, esse finalzinho desse verso 22. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram até Atalaia. De Atália, navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrira a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Vamos orar? Pai, diante de nós está a tua santa palavra e nós te louvamos por tê-la em nossas mãos, como um Deus cuidadoso que o Senhor é. O Senhor nos deu ela para que nós conhecêssemos mais o Senhor, mas também conhecêssemos a nós mesmos, nossas debilidades, nossa pequenez, nossas limitações e nossa dependência de Ti. Então te louvamos por ter Tua palavra em nossas mãos, Deus, e nós te pedimos que mais uma vez, para a glória do Teu nome, Senhor, ela possa falar ao nosso coração, e nós possamos ser ricamente abençoados por ela. Que não seja, Deus, mais simplesmente um dia onde recebemos instrução, mas seja um dia único, onde o Senhor fala aos nossos corações, e nós saiamos daqui comprometidos em responder à Tua voz. Eu oro tudo isso em nome de Cristo, o nosso Salvador. Amém. Acredito, irmãos, que a exposição de Atos, ela esteja deixando claro para nós que o avanço do Evangelho foi e continua sendo marcado por dificuldades. Mas também espero que esteja ficando claro que, apesar das dificuldades que encontramos, mas que não só nós, mas todos aqueles que se propuseram ao longo da história passada, mas também os que se propuserão daqui para frente e que também enfrentarão dificuldades, ficar claro para todos nós que, apesar delas, Deus está conosco, que somos guiados por sua graça, por sua fidelidade, que garantiu que estaria conosco todos os dias e o está, Ele está conosco.
No capítulo 14 até agora, irmãos, desde que começamos ele, nós vimos Paulo e Barnabé no que nós podemos dizer, e historicamente e biblicamente isso fica claro, eles estão aqui na primeira viagem missionária. O Evangelho e o texto vem demonstrando isso, que ele vem avançando, ele vem crescendo, mas tem um preço alto sendo pago. Esses irmãos foram rejeitados, esses irmãos foram expulsos de cidades, esses irmãos viram a divisão acontecer, e não uma divisão por questões de identidade ou política ou qualquer outra coisa, mas o Evangelho dividindo ali os que iam aceitando o Evangelho e os que iam rejeitando o Evangelho. E essa divisão ela é tão significativa e podemos dizer até negativamente, que, irmãos, por causa dessa divisão nós vimos violência. E até no nosso texto da semana passada, uma tentativa de assassinato. Em Listra, irmãos, o texto, que nós pregamos na semana passada, Paulo foi apedrejado e deixado como morto. Então, fica claro para nós que não é uma missão confortável. Pelo contrário, é uma missão marcada por perseguição, por falsas acusações, por vergonha, dor, morte. Mas isso nos leva para um lugar de semelhança. Porque todas essas coisas, irmãos, perseguição, falsas acusações, vergonha, dor, morte, foi o que aconteceu com Cristo. Foi o que aconteceu com o nosso Senhor no caminho da cruz. Mas como eu disse antes, irmãos, esse desconforto é quase que uma marca da igreja. E por consequência, irmãos, é uma marca da nossa vida como cristãos, ao longo da história. Por exemplo, irmãos, eu queria trazer a história de um homem do século XVIII chamado William Carey. Ele era um missionário, um teólogo. Vai aparecer uma imagem ali para você ter essa visão, mas com uma imagem, né? Ele era um missionário, um teólogo, um linguista, um educador. Ele foi conhecido como o pai das missões modernas. Esse homem, irmãos, durante uma viagem evangelística à Índia, ele perde um filho, ele enfrenta extrema pobreza, oposição e muitos anos de trabalho que, aos olhos humanos, tinham sido trabalhos sem frutos. Mas em determinado tempo dessa história desse homem, perguntaram para ele se ele pensava em desistir. E a resposta para eles, irmão, para aquelas pessoas, foi a seguinte: o futuro é tão certo quanto as promessas de Deus. O futuro é tão certo quanto as promessas de Deus. Irmãos, Carey, ele entendeu que na missão não se mede expansão por números. Nós vimos isso ontem, inclusive. Mas pela perseverança, pelo cuidado com a obra e pela confiança de que Deus sustenta aquilo que Ele mesmo começou. O que os apóstolos, irmãos, viveram no primeiro século é exatamente o que Carey passou. E seguindo essa mesma lógica, irmãos, porque então seria diferente para nós hoje? Sendo assim, meus queridos, qual é a nossa responsabilidade como servos de Deus diante de uma igreja recém-nascida, completando um ano, e que vive em meio a um mundo que permanece contrário ao reino? Olhando para o texto, irmãos, Lucas poderia simplesmente encerrar o relato dizendo que Paulo e Barnabé seguiram adiante ou retornaram para casa. Mas ele faz questão de registrar algo mais aqui para nós. Ele mostra que quando alguém é convertido ao Senhor, por meio da pregação do Evangelho, esse é o meio ordinário que Deus salva as pessoas, apesar de ser uma bênção, e o é, isso não é o fim. A missão não termina quando alguém é convertido ao Senhor, ele manifesta essa conversão, a festa da igreja, a festa no céu. Pelo contrário, irmãos, a missão não termina ali. Isso é só o começo.
Existe mais a fazer. Olhando para o texto, irmãos, havia inclusive um retorno por lugares, um retorno a lugares perigosos. Eles estavam voltando de onde eles tinham sido perseguidos. Havia uma preocupação clara com a perseverança dos recém-convertidos e com a estrutura daquelas novas igrejas. Aqueles irmãos estavam comprometidos com o reino e voltar por aqueles lugares onde suas vidas foram expostas à morte era sinal de muita maturidade, mas também de um compromisso real com Deus e com a sua missão, a missão que fora confiada a eles. O texto que temos, irmãos, diante de nós, nos chama a olhar para a missão não apenas como expansão, mas como edificação. Edificação. Pois o Deus que envia, irmão, sustenta. É Ele quem conduz sua obra e abre soberanamente, como foi dito aqui no devocional, a porta da fé. Sendo assim, meus irmãos, nós somos chamados a rever nossas expectativas sobre a nossa vida e sobretudo da nossa vida cristã, sobre a igreja e sobre a própria missão. Somos lembrados de que é pela graça de um Deus fiel que sustenta seu povo em meio às guerras, em favor do Evangelho, que sua igreja prossegue, que sua igreja avança. Então, irmãos, é nesse contexto de missão, de sofrimento, de perseverança, mas de graça, que Lucas conduz ao encerramento da primeira viagem missionária. A nossa grande ideia da semana, está aí no seu boletim, vai aparecer também na nossa TV, diz o seguinte: e eu espero que, se nada ficar daqui para frente do que eu falar, se essa frase ficar na sua mente, eu já ficarei muito feliz. Não é clichê, é verdade isso. Deus sustenta a sua obra, fortalecendo a sua igreja em meio às tribulações, estabelecendo liderança fiel e lembrando que a missão pertence a Ele do começo ao fim. E como essa missão, irmãos, ela deve ser feita? Primeiro, irmãos, com cuidado. A palavra para nós aí é cuidado. Fortalecendo a fé em meio às tribulações. Os versículos de 21 a 23, eu quero reler eles com você. Diz o seguinte, e fique atento à leitura. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. O que eles fizeram nessas cidades? Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecerem na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros a cada igreja. Tendo orado e jejuado, atenção para essas duas palavras, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Depois de evangelizarem, irmãos, Derbe, a cidade que eles estavam na semana passada, e então ali fizeram muitos discípulos, muitas pessoas foram convertidas ao Senhor por meio da pregação. Lucas nos conta o movimento seguinte de Paulo e Barnabé. Uma das palavras mais repetidas aqui, irmãos, durante as nossas pregações, e sobretudo nessas pregações do livro de Atos, é avanço. A gente vai vendo como o movimento do texto vai nos mostrando que o Evangelho vai avançando, começando lá em Jerusalém, como Jesus disse que começaria, e depois seguindo o fluxo natural de Atos 1:8. Mas o próximo passo desse texto hoje, irmãos, não fala de avanço, fala de retorno. Em vez de seguir adiante ou buscar uma viagem por um caminho mais seguro, eles fazem algo que, humanamente falando, parece imprudente. Eles voltam, versículo 21. Talvez, irmãos, eu e você, depois de passarmos por vários perrengues numa viagem, se tivéssemos que fazer um caminho de volta, talvez eu pensasse assim, eu posso até ir por um caminho mais longe, mas que seja mais tranquilo. Prefiro andar mais do que passar pelos perrengues que passei para chegar até aqui. Eu me lembro, irmãos, quando eu era mais novo, e até hoje, eu não sou muito fã de cachorro. Eu sou assim, meio medroso, eu sou desconfiado com o cachorro. O cachorro pode ser manso do jeito que for, eu fico assim meio
Diga, ele não está banguelo, ele está ali, ele pode é manso, mas ele não está banguelo, ele tem os dentinhos dele ali. E eu me lembro de diversas vezes que eu fazia um trecho da minha casa para a igreja. E a nossa banda, ela costumava ensaiar, depois eu estudava à noite, então quando eu saía de noite da escola é que eu ia para casa, para o ensaio e depois para casa. Então, via de regra, chegava em casa já beirando a madrugada, outras vezes já de madrugada. E perto da minha casa, numa descida assim, tinha um cachorro. E eu sabia que ele estava lá. O bicho era traiçoeiro. Ele só mexia com você depois que você passava dele, que ele estava de costa. Aquele bicho, ele me aprontou várias. E eu pensava assim, rapaz, além de ser uma baixada escura, ainda tinha um cachorro. Mas para mim, chegar em casa por outro caminho era uma volta muito grande. Mas muitas vezes, meus irmãos, eu preferi dar aquela volta bem grande do que passar por aquela baixada escura e enfrentar aquele cachorro. Então, o caminho natural de Paulo e Barnabé aqui talvez fosse esse, procurar um caminho mais tranquilo. Semana passada o Paulo tinha sido apedrejado, tinha ficado como morto, então ele vai voltar para um lugar que ele literalmente a sua vida foi atentada. É humanamente incoerente fazer isso, mas eles voltam. Eles retornam exatamente, irmãos, pelas cidades por onde haviam sido rejeitados, por onde haviam sido perseguidos, e por onde eles tinham, irmãos, violentamente sido atacados. Eles voltam a Listra, versículo 21 diz, Listra, Icônio e a Antioquia da Pisídia. Mas diferente do que a maioria de nós, irmãos, pensam ou faria, eu posso falar por mim, não sei por você, esse retorno por aquelas cidades era necessário. Eles voltaram porque era necessário voltar por lá. Eles retornaram para cuidar daqueles que haviam sido convertidos ao Evangelho. Versículo 22, irmãos, vai nos dizer que eles fortaleciam as almas dos discípulos. Essa, irmãos, é uma atitude não só louvável, como digna de ser copiada. Pois o que mais se vê, irmãos, em nossos dias é exatamente uma falta de atenção para com os irmãos. Em outras palavras, irmãos, falta de discipulado hoje. Não só hoje, mas ao longo da história, a igreja foi deixando isso. Mas esses irmãos estavam comprometidos com o retorno para cuidar daqueles novos irmãos. Irmãos, nós já sabemos que a conversão, por mais genuína que ela seja, não é o fim. Ela é o começo de uma jornada. Uma fé recém-nascida, irmãos, precisa ser fortalecida, precisa ser firmada, encorajada, como um bebê recém-nascido precisa do leite materno. Enquanto eu estava estudando, eu me deparei com uma citação de um teólogo chamado Richard Baxter, não sei, hoje eu estava almoçando com o Bruno e ele falando umas palavras em inglês e eu disse assim, rapaz, como eu precisaria dessas palavras em certos momentos. E Richard, em seu livro O Pastor Aprovado, ele disse o seguinte: a obra do ministério não termina quando os homens processam ou professam a fé, mas quando são firmados nessa fé, pois muitos começam a correr, mas poucos perseveram até o fim. Mas essa verdade, irmãos, não é só para recém-convertidos. Quero abrir esse parênteses aqui. Essa verdade de que nós precisamos, ou crentes, ou cristãos precisam de encorajamento, precisam de discipulado, ela é para todos nós. Todos precisam de discipulado. O verbo usado aqui, irmãos, no nosso trecho, ele indica tornar firme, consolidar, dar sustentação. Então, meus queridos, não é uma questão de animar. Não é um tapinha nas costas e dizer, Deus te abençoe, e virar as costas para as pessoas. Mas é a ideia, irmãos, de preparar os novos discípulos a permanecerem, a perseverarem de pé em um ambiente hostil. E tão hostil que Paulo sofreu na semana passada os frutos dessa hostilidade em seu próprio corpo. A fé cristã precisa ser nutrida pela palavra e pelo encorajamento mútuo.
Nós precisamos, irmãos, cada vez mais fortalecer essa ideia de que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos dessa verdade bíblica em nossa mente e coração, de que nós precisamos de consolo, confronto, exortação, nós precisamos animar uns aos outros. E Lucas acrescenta ainda no versículo 22 do nosso texto, além de dizer que eles voltaram fortalecendo a fé dos discípulos, ele diz: exortavam-nos a permanecerem firmes na fé. Aqui, irmãos, todos nós somos confrontados com a verdade de que perseverar é necessário. O Novo Testamento, ele mantém lado a lado duas verdades que jamais elas devem ser separadas. A segurança da obra de Deus é a responsabilidade do crente em permanecer. Nós estamos seguros em Deus, irmãos, mas você e eu temos uma responsabilidade que nós não podemos terceirizar, uma responsabilidade que todos nós devemos assumir, de buscar crescer em conhecer a Deus, buscar crescer em amar ao Senhor, em viver para a sua glória e também animar outros a esse mesmo processo. Isso é uma coisa que eu não posso, irmãos, introduzir no seu coração. Uma vez que você foi, e essa deve ser uma compreensão do Evangelho, você foi alcançado por graça, quando você não merecia, quando eu não merecia, Deus lhe deu a maior bênção que alguém poderia dar ao outro, que é a salvação, a esperança de que no futuro nós não vamos viver a nossa vida envoltos, irmãos, ao sofrimento que o inferno trará, mas as bênçãos, nós estaremos envoltos às bênçãos que Deus já nos tem dado e nos dará ainda mais no céu de glória. Deve tornar a minha vida e a sua vida, irmãos, uma vida de não só intensa gratidão, como intensa busca por cooperar com as outras pessoas, o avanço da fé de outras pessoas. Então não há contradição entre a soberania divina e a exortação perseverante, irmãos. Pelo contrário, a exortação é um dos meios pelos quais Deus preserva os seus. E o conteúdo, irmãos, dessa exortação continua no nosso texto. Ainda no versículo 22 ele vai dizer: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Essa informação, irmãos, por pior que ela possa ser aos nossos olhos, não é uma opinião, nem uma leitura pessimista da realidade. É uma necessidade, irmãos. O caminho do reino passa pela tribulação, porque o reino avança em meio a um mundo que rejeita o senhorio de Cristo. Portanto, irmãos, as tribulações aqui não são os sofrimentos comuns da existência humana. Todos estamos sujeitos a vários sofrimentos, mas o que o texto está nos chamando a dizer e a pensar é que nós sofremos por causa da fé em Jesus. Nossa vida precisa expressar a nossa fé, e a expressão da nossa fé, irmãos, nos trará tribulações. Talvez você olhe para mim e diga assim: então, pastor, é melhor eu ficar neutro. Não há neutralidade no Evangelho. Nós não fomos chamados a ficar neutros, agentes secretos de Jesus, não. Por quê, irmãos? Porque qualquer sofrimento dessa terra não se compara à glória que há de vir. Porque eles são leves e momentâneos, como Paulo mesmo fala. Qualquer sofrimento dos nossos dias, irmãos, eles são leves e momentâneos em relação à glória que nos espera. Então não viva essa vida de neutralidade, irmãos. Não há neutralidade no Evangelho. E a nossa fé precisa ser expressa a partir desse prisma. Irmãos, quando Lucas nos diz que é necessário passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus, ele não está descrevendo uma exceção, mas um padrão que atravessa toda a história da redenção. E eu quero trazer um pouco de história para nós hoje. Sempre foi assim com o povo de Deus. Israel, irmãos, atravessou o deserto antes de entrar na terra prometida. O Senhor que abriu o mar poderia tê-los conduzido diretamente ao deserto, mas Ele decidiu levá-los por um caminho mais longo, mais árido, mais exigente.
O deserto, irmãos, não era abandono, era cuidado. Ali o povo aprenderia a depender diariamente de Deus, a conhecer o seu próprio coração e a entender que a vida com o Senhor é sustentada pela provisão graciosa que vem do alto. Literalmente vinha do alto para eles. Literalmente vinha do alto. Antes de eles possuírem a terra, Israel precisou ser formado como povo. Antes do descanso, eles precisaram aprender obediência, precisaram aprender a confiar, e eles precisaram aprender a temer ao Senhor. O deserto, irmãos, foi a escola onde Deus tratou o coração daqueles que havia libertado. O que falar de Davi, por exemplo, também, falamos de Israel, vamos avançar um pouquinho e falar de Davi. Ele não passou da unção ao trono de maneira imediata. Embora tivesse sido escolhido e separado por Deus, sua caminhada foi marcada por perseguições, por fugas, por longos períodos de espera. O ungido do Senhor, irmãos, conheceu cavernas antes de conhecer o palácio. Ele aprendeu a confiar em Deus antes de exercer autoridade sobre o povo. Sua dor, irmãos, fazia parte do processo pelo qual Deus moldava um rei segundo o seu coração. No tempo da perseguição, irmãos, Davi foi ensinado a esperar em Deus, a depender de Deus, a sofrer sem se vingar e a confiar na fidelidade do Senhor, mesmo quando as circunstâncias pareciam contradizer a promessa. O trono só faria sentido, irmãos, depois de que o caráter fosse forjado no sofrimento. Avançando, irmãos, nós chegamos nos profetas e não foi diferente com eles. Também caminharam por um mesmo padrão. Eles anunciaram a palavra de Deus em meio à rejeição, à incompreensão e muitas vezes à perseguição. Foram chamados a permanecer fiéis, pois sofreram porque falaram aquilo que Deus lhes havia confiado. E eles diziam, tanto que eles começavam seus discursos dizendo, assim diz o Senhor. A palavra que proclamavam era verdadeira, mas o seu cumprimento nem sempre era imediato. Antes de ser conhecida ou mesmo recebida, a palavra de Deus era rejeitada literalmente pelo povo de Deus. Ainda assim, irmãos, os profetas permaneceram firmes, certos de que Deus cumpre o que diz, ainda que o caminho até esse cumprimento seja marcado por dor. Ou seja, meus irmãos, em toda a história, o agir de Deus não ignora o sofrimento. Pelo contrário, ele utiliza o sofrimento como um instrumento de formação. O Senhor não apressa seus propósitos. O que Ele faz? Ele trabalha no coração daqueles a quem Ele escolheu. O sofrimento torna-se muitas vezes, meus queridos, o meio pelo qual Deus prepara seus servos para receber aquilo que Ele mesmo prometeu. O reino de Deus, irmãos, nunca avançou por atalhos, mas por perseverança. A igreja não está fora dessa história, nossa igreja não está fora desse padrão, dessa história, irmãos. Ela está dentro dela. O que o livro de Atos nos mostra, irmãos, é que o sofrer no caminho não significa estar fora da vontade de Deus, mas muitas vezes é exatamente por estar no caminho é que nós sofreremos. Isso nos leva diretamente a Cristo, irmãos. Não só a história, mas ao próprio Cristo. Porque esse caminho de tribulação não começa com a igreja, começa com o seu Senhor. Antes da coroa, houve cruz. Antes da glória, houve sofrimento. Então, irmãos, a igreja persevera porque seu rei, que já percorreu esse caminho, ele venceu. Então, não foquemos no sofrimento, mas foquemos no porvir. O que está acontecendo quando Paulo e Barnabé fortalecem aqueles novos irmãos, é estabelecerem ali presbíteros naquelas novas igrejas, é que eles estão seguindo o exemplo do próprio Cristo, o bom pastor que cuida do seu rebanho. E é por isso, irmãos, que nós podemos permanecer firmes. Permaneça firme. Lembra da aplicação da semana passada? Permaneça firme. Porque pertencemos a um Cristo que salva, sim, mas que também cuida de nós na caminhada. Paulo e Barnabé, eles não
não prometem aos discípulos uma vida fácil, eles prometem uma esperança maior. Eles não escondem o custo do discipulado, porque sabem que a glória do reino supera incomparavelmente, irmãos, os sofrimentos do presente. Eles são honestos com os novos crentes, como eu preciso ser também com você todos os dias. Entrar no reino de Deus não é apenas uma referência ao destino final, mas a consumação da soberania de Deus em Cristo, diante da qual toda dor se tornará leve e momentânea. Seguindo o texto, meus irmãos, Lucas nos mostra como aconteceu esse fortalecimento espiritual. Versículo 23, ele diz: designaram presbíteros em cada igreja. E fizeram com isso, irmãos, oração e jejum. Lembra que eu chamei sua atenção para isso no texto? Isso nos mostra, irmãos, uma liderança submissa e piedosa. A perseverança dos santos é cuidada por meio de homens levantados por Deus para pastorear, para ensinar, para exortar, para proteger o rebanho. O foco do texto, irmãos, não está no título presbíteros, mas está na necessidade de existir e funcionar uma liderança espiritual responsável e dependente do Senhor. A oração, irmãos, e o jejum nos mostram que aquela igreja, ela nasce da submissão à vontade de Deus. A igreja pertence a Cristo, não aos seus líderes. O papel do pastor, meu irmão, é servir. Servir. Por isso, irmãos, eu estou aqui para lhes servir. Me usem. Não achem, meus irmãos, que vocês estão me incomodando quando vocês me procuram. Pelo contrário, fico feliz de estar com você, de ouvir você, de orar com você, de aconselhar você, de ajudar você. Esse é meu papel, é servir você. Infelizmente, por aí, irmãos, alguns pegam o título e ficam glamorizando e se colocando num pedestal e, em certo sentido, entre aspas aqui, roubando o lugar de Deus. Meus irmãos, eu não quero ser esse tipo de pastor. Eu quero servir você. Por aí, irmãos, muitos se deixam dominar por seus corações e roubam para si uma glória que só pertence ao próprio Senhor. Eu não quero ser assim, irmãos. Por isso, irmãos, oro para que Deus me mantenha atento contra esse pecado. Mas também, irmãos, eu peço as orações de vocês. Mas eu peço também, irmãos, que se for necessário, me confrontem. Me digam que eu estou errado. Quando eu errar, irmãos, por favor, me repreendam. Diga, pastor, sua atitude e o que está no livro não combinam. Eu não estou num pedestal, meus irmãos. Não estou num pedestal do qual eu não posso ser atingido. Não, nós somos iguais, irmãos. Hoje, eu estou aqui um pouquinho elevado, mas, irmãos, nós estamos na mesma condição. E a preocupação dos apóstolos foi fortalecer a igreja, levantando homens para cuidar daquela igreja, mas também para que a igreja cuidasse daqueles homens. É uma troca, irmãos. Não há melhores nessa igreja, há dependentes dessa igreja. Só há um pastor nessa igreja e o lugar dele não está em vago. Ele não colocou o lugar dele, irmãos, para substituto. A igreja, o pastor da igreja é Jesus. O nosso texto segue, irmãos. Ele diz assim: os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Ainda no versículo 23. Essa, irmãos, para mim é uma das declarações mais belas desse texto. Paulo e Barnabé partem, mas o Senhor permanece com aqueles irmãos. Os missionários seguem viagem, mas Cristo continua presente com sua igreja. Eles encomendaram o Senhor àqueles irmãos que haviam crido. A segurança daqueles discípulos, irmãos, não está na presença dos apóstolos,
mas na fidelidade daquele em quem eles creram, Cristo. Aqui, meus irmãos, nós aprendemos que o verdadeiro pastor, que segue o exemplo do Supremo Pastor, que é Cristo Jesus, ele sabe quando cuidar, ele sabe quando ele deve organizar, e ele sabe quando ele deve confiar. Irmãos, esse é um padrão do próprio Cristo. Quando Cristo separa os discípulos e anda com aqueles discípulos, ele diz assim, em outras palavras, ele diz, me vejam fazer, me observem. Eles ficam muito tempo observando Jesus fazendo as coisas. Depois, Jesus diz assim, vão, façam, eu ainda estou com vocês. E Jesus vai observando eles fazendo, mas chega um momento em que Jesus diz assim, agora vocês vão, eu vou para o Pai, vocês continuam. E o que nós estamos vendo aqui, irmãos, no livro de Atos, é exatamente isso. Os discípulos viram Jesus fazer, Jesus viu eles fazer, e agora eles estão seguindo o caminho deles. Eu espero, irmãos, como pastor, ajudar você a se capacitar por meio da Escritura. Eu quero andar com você, eu quero ver que você me veja fazendo algumas coisas, depois eu quero ver você fazendo algumas coisas, mas, irmãos, na caminhada normal é você sair, irmãos, e colocar tudo que você tem de fé em sua vida. Parece ser óbvio, irmãos, e é óbvio, mas precisa ser dito. A igreja não é sustentada por homens, meus irmãos, mas pela graça do Senhor ressuscitado, que governa o seu reino e que inclusive manifesta a sua graça usando homens imperfeitos como eu, para a expansão do seu reino. Somos todos servos. Somos todos servos, meus irmãos. Algumas aplicações para nós desse primeiro ponto aqui. Você pode fazer suas anotações aí no seu boletim, se assim o quiser. Esteja, permaneça, continue. A atitude de Paulo e Barnabé, irmãos, nos lembra que fazer discípulos não termina quando alguém crê. A fé verdadeira precisa ser fortalecida, cuidada e nutrida. Igrejas saudáveis não se contentam com decisões iniciais, mas se comprometem com o amadurecimento espiritual dos santos. Onde não há fortalecimento contínuo, irmãos, a fé se torna frágil diante das provações. Irmãos, nós vamos sendo provados em meio à nossa caminhada. E as provas a que Deus nos submete, quer nos mostrar se somos ou se estamos ou não crescendo à semelhança de Cristo. Porque, irmãos, pensem comigo. Às vezes nós fazemos orações do tipo, Senhor, me dá oportunidades para que eu pregue o Evangelho. Como é que nós vamos saber se vamos fazer ou não? Quando as oportunidades vierem. E às vezes elas passam assim, como dizia meu pai, meu filho, às vezes o cavalo passa selado na sua frente assim, aproveita. Eu não sei vocês, mas eu já me deparei com situações em que eu disse assim, perdi uma oportunidade. A bola ficou ali paradinha só para me chutar e eu perdi a oportunidade. Ou irmãos, nós às vezes fazemos orações como, Senhor, me ajuda a perseverar. Senhor, está difícil, me ajuda a perseverar. E como é que vai acontecer comigo para saber se eu vou perseverar ou não? Vai vir uma dificuldade. Senhor, não me deixa ser ansioso. Mas aí vai vir o quê? Uma preocupação, irmãos. Para saber como que eu vou responder, se eu vou colocar aquilo diante de Deus e deixar Deus cuidar, ou eu vou querer cuidar do meu jeito. Por isso, permaneça, continue. Segundo, persevere, meus irmãos. Os novos cristãos são exortados a permanecer firmes, porque a fé é vivida em um mundo hostil ao senhorio de Cristo. Deus preserva os seus, mas Ele o faz por meios, e um dos meios é a exortação clara e amorosa da igreja. A segurança da salvação jamais elimina a responsabilidade de perseverar, por isso persevere, meu irmão. Terceiro, ligado a perseverar, não desanime. Paulo e Barnabé não escondem dos novos discípulos que o caminho do reino passa por muitas tribulações. Sofrer por causa da fé não é um sinal de abandono de Deus,
mas evidencia de que pertencemos a um reino que ainda não é plenamente aceito neste mundo. A igreja precisa, irmãos, ser ensinadas a interpretar o sofrimento à luz da esperança futura e não das expectativas presentes. Por isso, não desanime, irmão. Está passando por momentos difíceis? Não desanime. Vamos orar junto, vamos conversar, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, vamos nos encorajar mutuamente. É no calor da comunhão, irmãos, que nós somos encorajados a seguir. Quarto, se submeta. O fortalecimento dos discípulos inclui a organização da igreja com presbíteros reconhecidos. Isso nos ensina, irmãos, que maturidade espiritual e liderança bíblica caminham juntas. Igrejas sem liderança clara se tornam vulneráveis, irmãos. Igreja com liderança piedosa, submissa ao Senhor, são fortalecidas para preservar, mesmo em contextos difíceis. Eu espero, meus irmãos, ser encontrado diante de Deus com um líder atento, cuidadoso. Às vezes eu estou mandando mensagem, às vezes eu estou ligando, às vezes eu estou perguntando como é que você está, irmãos. É minha obrigação, é meu dever como pastor, como seu pastor, cuidar de você. Eu não estou com você 24 horas por dia e nem preciso estar, isso não é o meu papel, mas é o meu papel querer saber como você está. Por isso, meu irmão, se submeta. Quinto, creia. Paulo e Barnabé seguem em viagem, mas a igreja permanece segura porque foi confiada ao Senhor. A obra, irmãos, não depende da permanência de homens, mas da fidelidade de Cristo. Essa verdade traz descanso tanto à igreja quanto aos seus líderes, lembrando de que Cristo é o verdadeiro pastor que nunca abandona seu rebanho. Creia, meu irmão. Creia. Sexto e último, lute com a sua igreja. Ao fortalecer os discípulos, Paulo e Barnabé não prometem vida mais fácil, mas uma fé mais firme. A igreja fiel não existe para blindar seus membros contra a dor, mas para prepará-los a permanecer firmes quando as dificuldades vierem. Onde o reino é anunciado com fidelidade, irmãos, a cruz sempre precede a glória. Em segundo lugar, meus irmãos, como a missão deve ser feita? Com perseverança. Completando a obra começada, versículos 24 e 25 do nosso texto. Passando da Pisídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram a Atália. Lucas diz: atravessaram a Pisídia e chegaram a Panfilha. Não é uma travessia simples aqui, irmãos. A gente lê o texto e, como a gente não tem tantos detalhes da região, então a gente acha que é simplesmente uma viagem aqui. A região da Pisídia, irmãos, era montanhosa, de difícil acesso e pouco favorável a deslocamentos rápidos. Não era um trecho para dizer assim, vou ali rapidinho e volto. Não, ali não era um trecho para isso. Não é uma rota confortável, pelo contrário, é um caminho árduo. Um lugar difícil para os discípulos, não só pelas questões geográficas, mas também pelas barreiras linguísticas. O texto nos ensina, irmãos, que a missão não acontece apenas em púlpitos, ou em praças, ou em oficinas, mas também nas estradas difíceis que ligam um lugar a outro. O verbo usado aqui por Lucas, irmão, sugere mais do que um simples passar por. A gente lê assim, atravessaram e chegaram em tal lugar, passaram por tal lugar. Não, meus irmãos. Esse verbo ele tem um intuito de a questão de, é como se dissesse, dar continuidade, dar atenção. Eles tinham uma preocupação com aqueles irmãos, um cuidado e também uma responsabilidade com o chamado que Deus tinha feito a eles na pessoa de Jesus. Aqueles irmãos entendiam, irmãos, que cuidar uns dos outros não é uma opção, mas uma obrigação de cada crente. Nós não fomos chamados, irmãos, para viver à margem, por ali, à beira. Não fomos chamados para viver isolados, preocupados apenas com a nossa própria vida. Somos um povo, irmãos.
uma comunidade. Paulo, inclusive, à frente vai falar que somos um corpo. Ao chegarem, irmãos, na Panfilha, no versículo 25, eles anunciaram a palavra em Perge. Essa afirmação aqui ela é bem importante para nós, meus irmãos. Meses antes, quando haviam passado por Perge, lá no início da viagem, Lucas ele não menciona nada aqui sobre pregação nesse lugar. Mas agora, nesse retorno, a palavra foi anunciada ali. Isso nos fala, isso nos mostra, irmãos, isso nos revela que a missão ela nem sempre acontece no mesmo ritmo ou da mesma forma. Há lugares onde a palavra é anunciada apenas mais tarde, segundo o tempo determinado pelo próprio Deus. Lucas não menciona conversões ali. Atentem aonde eu quero chegar, irmãos. Lucas não fala de nenhuma conversão naquele lugar, ou de uma fundação de uma igreja ali, ou de deixar líderes ali. Irmãos, a missão ela não é medida por resultados. Uma missão é medida pela fidelidade da proclamação. A palavra é anunciada porque essa é a responsabilidade confiada aos servos de Deus, independente, irmãos, de respostas humanas. E enquanto eu estava estudando, eu encontrei uma citação de John Owen, num livro que está intitulado A Graça e o Dever de Ser Espiritualmente Orientado. Ele diz o seguinte: Deus raramente leva seus servos pelo caminho mais curto, mas sempre pelo caminho que mais os conforma a Cristo. Deus sempre vai nos levar, irmãos, a um caminho que nos aproxima de Jesus. Muitos profetas no Antigo Testamento falaram sem ver frutos. Irmãos, como é confortante quando eu penso sobre isso aqui. Ontem nós tínhamos aqui, 150 pessoas. E olhando daqui, eu fiquei já orando lá na frente, pensando, será que um dia o Senhor vai nos dar essa quantidade de pessoas? Fiquei pensando sobre isso, depois quando cheguei em casa, demorei um tempo pensando sobre tudo que aconteceu ontem aqui, sobre nossa trajetória. E olhar para isso aqui no texto me conforta. Porque nesse momento, irmãos, minha preocupação não é se aqui tem 5, 10, 15, 20, 30 ou 50. Mas se eu estou sendo fiel a essa palavra aqui. Porque não adianta, irmãos. De repente a gente poderia ser um CEO, alguém, um cara bom de marketing e fazer um monte de coisa, encher de gente, mas chegar aqui domingo e entregar uma palavra fraca para você. E você sair daqui, irmãos, com algodão doce. Sabe algodão doce? Você bota na boca, come e não enche. Pelo contrário, você abusa. Tão doce que é. Então me encoraja quando eu estudo, escrevo sobre isso aqui. A teologia bíblica, irmãos, nos lembra que fidelidade vem antes de sucesso. Sucesso com muitas aspas aqui. E obediência precede resultados. Deus não nos chama, irmãos, para controlar frutos, mas para sermos fiéis ao chamado dele. E mais uma vez, irmãos, isso nos conduz a Cristo. O ministério de Jesus também foi marcado por cidades que o rejeitaram, por palavras que muitos não quiseram ouvir, por discípulos que o abandonaram. Ainda assim, meus irmãos, ele não retrocedeu, ele não desistiu, ele prosseguiu fielmente. Quando Paulo e Barnabé seguem anunciando a palavra, eles não estão apenas cumprindo uma tarefa, mas eles estão participando da missão do próprio Cristo. A missão da igreja, irmãos, não é outra coisa senão a continuação da obra daquele que veio buscar e salvar quem estava perdido. No versículo 25, irmãos, eles descem a Atália, o porto que os levaria de volta à Antioquia da Síria. A missão está entrando em uma fase de encerramento.
O caminho de volta faz parte da obediência missionária, tanto quanto o caminho de ida. Assim como eles foram enviados pela igreja, agora eles retornam a ela, pois entendem que a missão é da igreja. Esse trecho aqui, irmãos, nos ensina que grande parte da obra de Deus acontece fora dos holofotes. Há períodos da vida cristã, irmãos, e da missão, em que nós não vamos ver relatos impressionantes, mas Deus continua conduzindo a obra dele. A verdade é que missão avança, tanto em momentos de oposição, quanto em trechos aparentemente silenciosos. Meus irmãos, existe algo a ser confrontado aqui. Uma espiritualidade distorcida, irmãos, que só reconhece o agir de Deus quando há eventos extraordinários e grandiosos. Lucas nos mostra que o mesmo Deus que opera milagres em Listra também sustenta os seus servos nas longas caminhadas pela Pisídia. Deus está com aqueles irmãos. Deus está conosco, meus irmãos. Deus não está só com eles. Deus está conosco também. Algumas aplicações para nós aqui. A primeira é: se preparem. Paulo e Barnabé, irmãos, eles não prometem livramento, mas anunciam com clareza o seguinte: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Ainda lembrando do versículo 22. Uma igreja bíblica não vende uma fé utilitária, mas forma discípulos realistas. Sofrimento na vida do cristão, irmãos, não é um acidente, é parte do caminho. Igrejas que evitam falar de dor produzem crentes frágeis. Pregações que silenciam sobre tribulações produzem uma fé superficial. Uma espiritualidade que só celebra vitórias, irmãos, não prepara ninguém para a cruz. A igreja que ama seus membros não os ilude, mas os fortalece com a verdade, ainda que essa verdade custe lágrimas. Por isso, irmãos, se prepare. Jesus já alertou os discípulos e a nós: no mundo vocês terão aflições. Amanhã, irmãos, se tivermos o amanhã, Ele nos trará aflições, situações das mais difíceis. Nós teremos que acordar, sair para uma lida diária cansativa, problemas com colegas do trabalho, com o patrão, problemas no trânsito, problemas na família, problema com dinheiro, com a falta dele. Várias aflições, irmãos, por isso se preparem. Mas, irmãos, segundo, não se afaste. Não se afaste, não. Não se afaste, não, como dizia um bom nordestino. O texto diz que eles fortaleciam os discípulos, e o verbo aqui indica ação contínua. Não é um evento isolado, não. A fé não é sustentada por uma decisão passada, mas por um discipulado presente. Decisões emocionais não sustentam uma fé madura, meus irmãos. Conversões sem acompanhamento geram abandono. Onde não há fortalecimento, há enfraquecimento. A igreja, irmãos, que não investe em discipulado constante, está, ainda que involuntariamente, preparando pessoas para cair quando vier a pressão. Por isso, irmãos, e foi bom quando a gente pôde ouvir vários de vocês relatando no nosso vídeo, como Deus nos permitiu ter contato com instrução nesse nosso primeiro ano. Eu fico feliz em ouvir isso, meus irmãos. Nós recebemos muita instrução vindas da parte de Deus por meio da sua palavra. As fotos nos lembraram, irmãos, de encontros na mesa, aqui em rodinhas, nos encontros de pequeno grupo. Irmãos, cada um desses momentos são uma oportunidade de Deus de nós sermos fortalecidos na fé, para que quando chegar os problemas, e acredite, eles chegarão, se já não chegaram, o que vai sustentar você? Sua expertise, seu jeito de fazer as coisas, o jeito que você acha que sabe fazer? Não, irmãos. O que precisa nos sustentar é a palavra. Ontem o pastor Marcelo falou uma coisa aqui, não sei se você prestou atenção, é para onde você vai quando você se depara com seus problemas.
Porque se não for, irmãos, para palavras e o joelho no chão, irmãos, eu e você estamos fadados a cair. A cair. Irmãos, quando o problema vier, a gente deve cair, mas é cair de joelho, orando. Terceiro, irmãos, seja pastoreável. Se deixe ser pastoreado. Ou se eu posso pessoalizar ainda mais isso, me deixe pastorear você. Dois meios, irmãos, aparecem claramente no texto. Exortação pastoral, no versículo 22. Liderança espiritual estabelecida, versículo 23. Deus preserva seus eleitos, irmãos, mas o faz por meio da palavra, da exortação e de uma liderança bíblica. Isso é graça soberana operando através dos meios ordinários. Não existe perseverança sem palavra. Não existe maturidade cristã sem liderança espiritual. Não existe igreja saudável sem uma estrutura pastoral. Irmãos, não negligencie. E acredite, meu irmão, eu não sei quais foram suas experiências no passado com pastores. E eu nem quero dizer que eu sou melhor, nem pior. No texto, inclusive, no nosso vídeo, inclusive, eu falei que eu tenho erros e acertos. Mas todas as vezes, irmãos, é tentando fazer o melhor e muita submissão à palavra de Deus. Eu não sei qual foi a sua experiência, mas me dê a oportunidade de pastorear você. Quero pastorear você, mas para isso eu preciso que haja uma porta aberta. Eu não vou invadir sua porta. Não vou, irmãos. Eu não vou invadir seu recôndito aí. Eu quero pastorear você, estou disponível para você, mas eu preciso de um sinal, de uma porta entreaberta, para que eu possa entrar. Desprezar os meios que Deus instituiu, irmãos, é na prática desprezar o próprio cuidado de Deus. Por isso, seja pastoreável. Quarto, aprenda. Sofrer por Cristo não é derrota. Paulo fala de tribulações no contexto da entrada no reino. Isso confronta, irmãos, diretamente a teologia da prosperidade e qualquer espiritualidade triunfalista dos nossos dias. O sofrimento não nega a fé. Frequentemente ele confirma a fé. A cruz precede a coroa. O caminho do reino passa pelo vale antes da glória. Quando a igreja ensina corretamente, o crente aprende a interpretar sua dor não como um abandono de Deus, mas como uma evidência de que pertence a Ele, que você pertence a Ele. Quinto, ore e seja suporte para seu pastor. O texto afirma que Paulo e Barnabé designaram presbíteros em cada igreja. Isso revela que fortalecer a fé inclui organizar a igreja. Onde não há pastores, há confusão, meu irmão. Onde não há pastoreio, há imaturidade. Onde não há liderança piedosa, há exposição a erro. A liderança não é um luxo institucional, irmãos, mas um instrumento de cuidado de Deus para com seu povo. Atenção, meus irmãos. Igrejas que resistem à autoridade bíblica acabam enfraquecendo o próprio povo que desejam proteger. Sexto, desenvolva a dependência de Deus. Depois de fortalecer, exortar e organizar, o texto diz que eles os confiaram ao Senhor. Eles fizeram tudo o que era necessário humanamente, mas reconheceram que o crescimento e a perseverança vêm de Deus. Aqui está uma atenção, irmãos. Trabalho diligente e descanso soberano. A igreja trabalha intensamente porque confia totalmente. E confia totalmente porque sabe que o Senhor é quem sustenta os seus. Terceiro e último, irmãos, como a missão deve ser feita? Em transparência. Prestação de contas à igreja. Versículos de 26 a 28. Da Atalaia, navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados à igreja de Deus para a missão que agora haviam completado. Versículo 27. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. E como abrir a porta da fé aos gentios. E ficaram ali fazendo isso
muito tempo com os discípulos. Após, irmãos, eles estabelecerem igrejas e confiarem líderes locais ao cuidado do Senhor, Paulo e Barnabé continuam sua jornada, atravessando a Pisídia, chegando a Panfilha. É o que o texto nos disse agora. E Lucas, irmãos, registra esse percurso mostrando o fechamento dessa obra que precisava ser concluída. Eles não terminaram a viagem e foram tirar férias não, irmãos. Por mais que férias é necessário. Mas eles sabiam que não tinha acabado ainda a sua missão. Apesar das perseguições severas e de já terem alcançado o objetivo missionário principal até aquele momento, os apóstolos, irmãos, seguem anunciando a palavra em Perge, nos mostrando assim que não pode haver pressa em cumprir a missão, que na trajetória haverá cansaço, mas que a igreja não pode parar, pois ela deve prezar pela obediência à vontade de Deus. Ao descerem a Atalha, irmãos, uma cidade portuária da antiga província da Panfilha, hoje a atual Turquia, eles pegam um navio e retornam a Antioquia. Lucas lembra que foi daquela igreja que Paulo e Barnabé haviam sido recomendados para a obra que agora estavam retornando. Eles retornaram de onde partiram, para prestar contas a quem os enviou. No versículo 26, nós temos um detalhe lá, a graça de Deus para a missão. Eles foram enviados à graça de Deus para a missão. O que sustentou esses missionários em meio a perseguições, a prisões, a ameaças de morte, foi a graça de Deus, meus irmãos. A mesma graça que os havia separado e enviado. Assim, o retorno não é só um reconhecimento de que a obra que realizaram pertence inteiramente ao Senhor, mas eles estavam ali comprometidos da mesma forma que partiram, até o fim. E chegando lá em Antioquia, Paulo e Barnabé reúnem a igreja e relatam tudo o que Deus fizera por meio deles, destacando que ele havia aberto a porta aos gentios, a porta da fé, é o que o texto diz. Então, Lucas vai direcionando o nosso olhar e o olhar da igreja para o agir soberano de Deus. A fé dos gentios é apresentada como uma porta para o próprio Deus e que o próprio Deus abriu. Thomas Watson, irmãos, um puritano, que viveu ali no século XVII, em um livro chamado Um Corpo de Divindade, ele disse o seguinte: a graça de Deus não apenas inicia a obra, mas governa todo o seu progresso. Por isso, toda a glória deve retornar àquele de quem tudo procede. É assim, irmãos, que antes aquilo que parecia impossível, agora se torna uma realidade. Povos antes distantes agora estão entraram livremente no reino, porque Deus assim determinou. Quando Lucas afirma que Deus abriu a porta aos gentios, irmãos, ele está nos mostrando algo maior do que uma experiência missionária. Ele está revelando o cumprimento da promessa antiga feita por Deus ao longo de toda a história da redenção. Aquilo que havia sido prometido a Abraão, que todas as famílias da terra seriam alcançadas, agora se torna realidade. O acesso ao reino deixa de ser marcado por distinções étnicas ou ritos religiosos e passa a oferecer livremente, ser oferecido por meio da fé. É a graça se manifestando, irmãos, plenamente na vida de todos aqueles que o Senhor quer salvar. E essa porta, irmãos, tem um nome: Jesus Cristo. Ele é a porta. É Ele quem abriu o acesso ao Pai por meio de sua morte e ressurreição. É Ele quem reúne a igreja para ouvir o testemunho da missão. É Ele quem preserva o seu povo na comunhão depois do avanço missionário. Cristo é o centro de tudo, o conteúdo da mensagem, o meio de acesso e o Senhor da igreja. Por isso, irmãos, a missão retorna à igreja e a igreja permanece em Cristo, aguardando a consumação do reino. Por isso a gente diz: Maranata, vem Senhor Jesus consumar todas as coisas. Por fim, irmãos, Lucas encerra o capítulo afirmando que Paulo e Barnabé permaneceram ali por muito tempo com os discípulos. Após a missão, segue-se a permanência com a comunhão da igreja. O texto termina com descanso, com edificação mútua e com perseverança na comunhão. Isso revela, irmãos, que no plano de Deus, missão e igreja não se opõem. A missão conduz a igreja. E a igreja sustenta a missão.
O mesmo Deus que abre as portas no mundo também preserva o seu povo no convívio, na palavra e na graça. Por isso, irmãos, nossa tentativa tão insistente quanto a termos uma igreja mãe. Nós estamos em missão. É a igreja que envia para a missão e nós voltamos para a igreja. Uma das felicidades ontem é ter igrejas com as irmãs aqui, irmãos. É muito significativo o que aconteceu aqui ontem à noite. Muito significativo mesmo. Algumas aplicações para nós aqui. Seja um anunciador contínuo do Evangelho. Paulo e Barnabé, irmãos, eles seguem anunciando a palavra, mesmo quando a jornada já poderia ter encerrado. Eles não tratam a missão como algo que pode ser abreviado quando há um desgaste. O texto nos confronta, irmãos, com a tentação constante de interromper responsabilidades. Deus, irmãos, não nos chama apenas para começar. Deus nos chama a continuar. Continuar fielmente naquilo que Ele mesmo confiou em nossas mãos. Persevere, meu irmão. Nas corridas aí, que eu faço, ou mesmo nas pedaladas, tem umas pessoas que, quando é dada a partida, eles arrancam com tudo. Tem alguns que arrancam, que não dá 1 quilômetro, ele você já vê, já murcha, você passa por ele, eles estão com a respiração ofegante, já querendo que a corrida acabe. Mas tem outros que largam forte e não param não, eles vão até o final naquela toada. O que diferencia um dos outros, irmãos, é que uns estão preparados e outros não. Nós somos chamados, irmãos, e é isso que a palavra nos faz, ela nos prepara, para que quando a gente sai ali, a gente continue. Não seja daqueles que largam afoitos e logo já... Não, fortaleça a sua fé. O fim, irmãos, é a vinda de Jesus, ou a nossa morte. Então perseveremos firmes até o fim. Segundo, não só desfrute da graça, mas compartilhe a graça. Lucas faz questão de lembrar, irmãos, que os missionários haviam sido recomendados à graça de Deus para a obra que agora estava cumprida. A graça não é apenas o ponto de partida da fé, mas o fundamento permanente da perseverança. Quando esquecemos, irmãos, disso, transformamos serviço em peso, obediência em barganha, ministério em fonte de orgulho. A lembrança da graça, irmãos, preserva tanto o coração do servo quanto a pureza da obra. Enquanto nós estávamos gravando, se Arlen falou alguma coisa, uma coisa que ficou gravada na minha mente, o desafio de virmos para cá todo sábado organizar isso aqui. Só como exemplo, fere nosso orgulho. Não deveria, mas fere o nosso orgulho. Mas, irmãos, se tiver uma coisa que nos orgulhe, é a salvação que recebemos. Qualquer, irmãos, vergonha que possa existir, que não há vergonha em vir lavar isso aqui, organizar isso aqui. Mas, irmãos, o que é qualquer vergonha nossa comparada à vergonha que Cristo passou? Coloque sua vergonha em comparação à que Cristo passou na cruz. 3. Preste contas de sua vida. Paulo e Barnabé reúnem a igreja para relatar tudo o que Deus havia feito. Eles não constroem, irmãos, narrativas heróicas, nem centralizam a atenção neles, nem sacrifícios pessoais. A igreja, irmãos, é chamada a aprender a ouvir testemunhos, reconhecendo que toda conversão, todo avanço, toda porta aberta são resultados da ação soberana de Deus. Onde esse princípio é perdido, meus irmãos, a igreja passa a admirar homens em vez de adorar o Senhor da missão. Preste contas de sua vida. Pense sobre isso. 4. Não queira e nem busque glória própria. Ao afirmar que Deus abriu aos gentios a porta da fé, o texto nos lembra que ninguém entra no reino por capacidade intelectual, por herança ou esforço. A fé é um dom concedido quando Deus abre o acesso. Isso nos chama, irmãos, a
a tirar de nós todo orgulho, mas também o desespero. O orgulho é quebrado porque ninguém pode se gloriar. O desespero é aliviado porque a salvação não depende de nós, mas da graça soberana de Deus que continua salvando pecadores impossíveis, como eu e você. Quinto, valorize e busque comunhão com a sua igreja. Lucas encerra o capítulo mostrando que Paulo e Barnabé permaneceram por longo tempo com os discípulos, com a igreja. A espiritualidade bíblica, irmãos, é marcada por comunhão, por cuidado e edificação mútua. Quando a missão, irmão, se desconecta da vida da igreja, ela se torna ativismo. Quando a igreja se desconecta com a missão, ela se torna estéril. Deus nos chama, meus irmãos, a viver nesse equilíbrio santo, onde o avanço do reino sempre retorna para fortalecer o povo de Deus. Concluindo, meus irmãos, hoje nós somos chamados a examinar seriamente o nosso modo, o modo como nós temos caminhado como igreja. O reino de Deus não é sustentado por entusiasmo, mas por perseverança acima de tudo, pela graça de Deus. Se esperamos por um cristianismo que evita sofrimento, irmãos, que negocia a fidelidade, que mede a obediência por conforto, hoje nós somos chamados ao arrependimento. O caminho do reino passa por tribulações, e mais uma vez fica claro que é exatamente nesse caminho que Deus fortalece seu povo. Somos chamados a avaliar se temos permanecido firmes na fé quando ela nos custa algo. Deus nos chama a uma fé admirada. Deus não nos chama para uma fé admirada pelo mundo, mas uma fé que persevera diante dele. A verdadeira maturidade cristã, irmão, se revela na fidelidade em meio às lutas. Mas esse texto também, irmãos, nos chama a reavaliar nossa relação com a igreja. Não fomos salvos para caminhar sozinhos, nem para uma fé independente ou desconectada dos demais. Deus fortalece, preserva e faz avançar o seu povo por meio da vida comunitária, do cuidado pastoral, da submissão e da ação mútua uns para com os outros. Se sua relação com a igreja é vivida, irmãos, como se ela fosse um acessório, sua fé é estéril. O pastor Marcelo falou disso também ontem. Ainda bem que a mensagem já estava escrita. Se seu envolvimento, irmãos, comumente chamado de comunhão, é negligenciada, seu testemunho é provavelmente fraco, ou pior, é inexistente. Somos chamados a permanecer, somos chamados a servir, somos chamados, irmãos, a nos responsabilizar uns pelos outros. Não é só ser cuidado, é cuidar também. Além disso, meus irmãos, somos confrontados com a tentação de confiar em nossas próprias forças, nos nossos métodos ou na nossa experiência. Não há espaço para orgulho, irmãos, mas também não há espaço para desânimo. O orgulho cai porque nada do que somos ou fazemos nos dá o direito ao reino. O desânimo desaparece porque a obra não depende de nós, mas de Deus. Por fim, meus irmãos, esse texto nos chama a viver com os olhos no reino que virá. As tribulações do presente não são a palavra final. Deus está conduzindo sua obra para a consumação e fica claro que Ele mesmo preserva aqueles que lhe pertencem. Portanto, permaneçamos firmes. Não retrocedamos. Não nos acomodemos. Caminhemos com fidelidade, meus irmãos, sustentados pela graça, certo de que aquele que nos chamou é fiel para completar a obra que começou em nós. Amém?